Agora está no ar. Não tem problema. Você que me assiste agora, uma ótima tarde, tá bom? Os irmãos aqui presentes, eu já dei boa tarde. Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Jesus ide por todo mundo e pregar o evangelho. Então, é isso que nós estamos fazendo, né? Vou repetir, enquanto muitos usam a rede social para gravar bobagem, besteira, nós estamos trabalhando para o reino de Deus, tá bom? O título da nossa mensagem é Não dê ouvidos à multidão, tá? Você que está aqui presente, você que vai me assistir, né? Lembrando você que me assiste, se você é da cidade de Barretos, convido a você a participar de um de nossos cultos. Nós estamos na nossa segunda Igreja da Graça de Deus de Barretos, que fica localizada na rua Tenente Afonso Câmara Filho, número 29, o Jardim Califórnia, né? Ela é conhecida como Igreja do Barretos 2, mas ela não fica situada mais no Barretos 2. Ela fica situada no Jardim Califórnia, né? Na rua Tenente Afonso Câmara Filho, número 29. Você que me assiste e é da cidade de Barretos, você nunca foi em uma igreja. Se você já pertence a uma igreja, fique na tua igreja. A gente não está pescando em aquário, não. Se você já é de uma igreja, por favor, fique aí na tua igreja. A não ser que você queira fazer uma visita para nós também. Vai ser muito bem-vindo. Tá bom? Você que nunca foi em nenhuma, convido a você a estar conosco. Temos reuniões domingo, segunda, quarta e sexta, né? Domingo às 8, 3 e 18h30. Segunda, quarta e sexta às 9, às 2 e às 7h30 da noite. Bom? Amém? Então, não dê ouvidos à multidão, é o título da nossa mensagem. O que é isso? Sempre vai existir, eu falei de manhã, sempre vai existir oposições, vamos assim dizer, do diabo, que quando ele não vem pessoalmente, ele envia os seus mensageiros, né? Para nos atrapalhar, principalmente quando nós temos um propósito no coração de servir a quem? A Deus. Então, sempre vai haver oposições. Eu costumo dizer que nunca o caminho vai estar aberto para a gente servir a Deus. Não, ministro, não. Infelizmente, sempre vai haver, vamos assim dizer, oposições do diabo para nos atrapalhar. Deixa eu só. Isso, pronto, agora não está saindo o som mais. Sempre vai haver oposições do diabo para poder nos atrapalhar. E eu sempre falo, não adianta você esperar o caminho estar aberto para você servir a Deus, porque isso não vai acontecer. Eu vou esperar as coisas se normalizar, vou esperar as coisas tá tudo tranquila para poder eu fazer a vontade de Deus. Não vai acontecer. É que nem muitas pessoas que um dia estiveram na igreja, no caminho de Deus, e hoje se afastaram. Elas pensam dessa maneira: não, eu vou esperar as coisas melhorarem, vou esperar a poeira baixar, vou dar um tempo, aí depois eu volto. O diabo não vai dar esse tempo. Pelo contrário, o diabo vai pressionar mais ainda a pessoa a não estar na presença de quem? De Deus. O diabo não quer que a gente serve a Deus. Por isso que tudo que você coloca no coração em referente à vontade de Deus, sempre vai haver algo para você não fazer. Eu falo para você que assiste aqui e você que está aqui agora na igreja,
experiência própria. Sempre quando a gente coloca um propósito no coração, eu vou fazer isso para Deus, sempre acontece alguma coisa para que você não faça. É ou não é assim? Mas o que a gente tem que fazer? Enfrentar. A Bíblia diz o quê? Resistir ao diabo. O problema de muita gente é isso, que ela não resiste. Ela não enfrenta as coisas, ela corre do problema. Esses dias eu atendi um rapaz, não é da nossa igreja, não, é de uma outra igreja. Eu atendi um rapaz que ele me procurou quase chorando. Ele falou assim para mim: eu não aguento mais, eu estou sendo acusado pelo meu passado. Esse rapaz me falando: o meu irmão está me acusando por coisas lá do passado, a minha mãe não me compreende, eu estou no caso de eu sair de casa. Eu falei: rapaz, não faz isso não. É aí que você tem que ficar. Para quê? Para você mostrar a diferença. Para você mostrar que você é uma pessoa verdadeiramente o quê? Convertida. De fé. O problema de muita gente é isso. Ela começa bem no lugar. Aí surge o problema. A multidão se levanta. Os problemas vêm. A pessoa simplesmente foge. Ela vai pela solução mais fácil, né? Qualquer coisa eu peço conta, qualquer coisa eu desisto e pronto, e acabou. E não. Por isso que tem gente que não chega a lugar nenhum. Ela sempre está dando volta ao dedo. Ó. Ela sempre dando volta em círculo. É o famoso crente carrossel, só fica andando de roda. A pessoa nunca progride. Por quê? Na hora da oposição, em vez dela ficar firme no propósito, em servir a Deus, o que ela faz? Ela abandona a fé. Ela sai do caminho, ela desanima. A pessoa fala assim: ministro, eu não entendo uma coisa. Sempre quando eu coloco um propósito no coração de fazer a vontade de Deus, parece que tudo desaba em cima de mim. Mas é isso mesmo. O diabo não quer que a gente faça a vontade de quem? De Deus. Não quer. Eu vou ser sincero com os irmãos. Quantas vezes eu já não vim no culto, já não preguei, muitas das vezes doente, muitas das vezes com dor, muitas das vezes minha boca inchada, desse tamanho, parecendo que eu comi pão de queijo e ficou aqui dentro da boca. É verdade, que parecia que eu fui picado por abelha. Ou seja, sempre vai haver oposição. Sempre vai ter algo para você não fazer. Mas é aí que você tem que enfrentar. E a vitória é nossa. Amém? Se nós ficarmos firmes, a vitória é nossa. E a Bíblia relata lá em Marcos, capítulo 5, verso 31, que fala sobre a cura da mulher do fluxo de sangue. Mas eu não vou falar sobre ela. Mas o que ela fez? Essa mulher, ela enfrentou uma multidão. Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 31. Você pode observar que eu vou frisar bem o versículo 31. O que a multidão é capaz de fazer, irmão? O que a multidão faz, irmão? A multidão te aperta, te sufoca, te pressiona. Mas é aí que você tem que se sobressair. É que nem eu falei para esse rapaz. Eu falei, ele virou para mim e falou: nossa, o meu irmão me acusa de coisas do passado. A minha mãe se levanta contra mim. Eu estou no ponto de sair de casa. Eu falei: rapaz, é aí que você tem que ficar.
Jesus disse que os inimigos, muitas das vezes, viriam de dentro da nossa própria casa. Não é a nossa família que é nosso inimigo, mas o diabo iria usar deles contra nós. Não é verdade? Irmão, você sabia que o próprio Jesus, ele foi perseguido pela própria família deles? Sabia disso ou não? Vocês não sabiam? Pois fique sabendo agora. A própria família de Jesus, a mãe dele, os irmãos dele, acharam que ele era louco. É, ministro? Sim. Eles queriam pegar Jesus e amarrá-lo, que acharam que ele estava fora de si. Eu estou falando dos irmãos de Jesus, as irmãs de Jesus, a própria mãe de Jesus, terrena. É claro que depois eles entenderam, né, que Jesus era o Messias, mas no começo não foi assim. Jesus foi perseguido, foi chamado de louco pela própria família, irmãos. Coisa séria isso. E ele mesmo disse que muitas das vezes a gente iria aborrecer até familiares nossos. É ou não é? Que às vezes gente da nossa própria casa, o diabo iria usar para se levantar contra quem? Contra nós. Verdade que eu estou te falando. Então, a multidão está aí. O diabo não é bobo, irmãos. Ele não vai usar de quem está lá fora. Porque ele sabe que quem está lá fora, a gente não vai dar muita importância. A gente não vai se incomodar muito. A gente se incomoda, sim. Claro que a gente vai se incomodar, mas não tanto quanto usar quem a gente ama, quem está perto de nós. Eu pergunto para vocês, o diabo usou de quem contra Cristo? Do próprio discípulo, dos próprios discípulos. Usou do Pedro, o Judas Iscariotes. O pastor Antônio até falou ontem sobre isso. Que o Judas Iscariote, todos se escandalizaram. O Pedro bateu no peito, né? Falou, não, a gente nunca vai negar o Senhor, não. Mas a Bíblia diz que todos falaram a mesma coisa, mas na hora do vamos ver, ó, pernas para que te quero. Ou seja, irmão, Jesus ficou só. Os únicos que ficaram com ele até o fim, na cruz, foram João e a Maria. Que ficaram com ele até o fim, até na crucificação. Os outros deram no pé, se esconderam. Por quê? Por medo de acontecer com eles a mesma coisa que iria acontecer com Jesus. Mas não ia acontecer. Não naquele momento, né? Porque depois aconteceu. Mas depois eles já estavam preparados, já eram convertidos, cheios do Espírito Santo. Mas naquele momento eles não estavam preparados ainda. Então aqui, voltando à nossa mensagem, a mulher hemorrágica, que ela é conhecida como tal, ela teve que enfrentar o quê? Uma multidão. E olha que naquela época, o preconceito era grande. Não é igual hoje, né? Hoje existe preconceito ainda, né? Mas antigamente era pior. Uma pessoa que tinha uma determinada enfermidade, ela tinha que ficar isolada, tinha que ficar longe da sociedade. Hoje em dia não é assim mais. A não ser que a pessoa esteja com um caso muito grave, a doença seja contagiosa. Mas antigamente não. Ela sofreu preconceito. Ela enfrentou multidão. Ela poderia ter sido o quê? Discriminada. Tanto que ela ficou com medo, né, da multidão. A Bíblia diz que ela só tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Por que ela quis ficar no anonimato? Porque ela temeu que a multidão discriminasse ela. Só que Jesus não queria que ela ficasse no anonimato. Jesus queria saber quem havia tocado nele.
Mas havia tocado nele de que maneira, povo santo? De uma maneira diferente. Foi o que eu falei de manhã. Às vezes, muitas pessoas tocavam em Jesus naquela época, muitos apenas por quê? Por curiosidade. Se naquela época tivesse celular, né? O povo ia querer tirar selfie. Curiosidade. É igual hoje. Quando você faz uma reunião especial e chama um pregador desconhecido. A igreja não enche? Mas você acha que alguns, não vou falar todos, claro que não, mas você acha que alguns vêm por causa de Deus? Vêm por causa do pregador. Vamos supor que a gente chama um pregador desconhecido, famoso, para pregar na nossa igreja. Irmão, essa igreja vai ficar a gente até lá fora. É ou não é? Agora chama o irmão Amilcar para você ver. O povo vai falar assim, eu já conheço. Você gosta, né, irmão? Vai vir mais aqueles que realmente têm compromisso com quem? Com Deus. Porque os outros que não querem, eu já conheço, já sei quem que é, já estou até enjoado da cara dele. Agora, se você faz uma reunião especial, que vai vir pregar na nossa igreja, o pregador fulano de tal, irmão, fica a gente até lá fora, tem que alugar um telão, tem que parar, tem que interditar a rua, porque não vai suportar de tanta gente. Na época de Jesus foi a mesma coisa. Muitas pessoas tocavam nele não porque queriam alguma coisa com ele, só queria tocar por tocar. Curiosidade. Queria saber que, só para tocar. Se tivesse celular na época, Jesus, para aí, Jesus, deixa eu tirar uma foto. Agora, essa mulher do fluxo de sangue, não. Ela quis um compromisso, ela quis ser curada. Ela quis uma mudança naquela situação. Tanto que ela nem se importou se ela ia ficar conhecida ou não. Mas Jesus queria que ela se apresentasse. Amém? Só que ela teve que enfrentar o quê? Exatamente, a multidão. Olha lá o versículo 31. Olha lá, diz assim, Marcos 5, verso 31. Não, capítulo 31 não existe, Marcos. Marcos vai até o capítulo 16. Nem nos outros evangelhos existe capítulo 31. Nenhum evangelho vai até esse capítulo. Mateus vai até o 28. João vai até o 21. Lucas vai até o 23. Marcos vai até o 16. Marcos é o evangelho mais resumido que tem. Ele nem fala do nascimento de Cristo, ele já vai direto no João Batista, batizando. Ele é resumido, né? Ah lá, versículo 31. Se você que está assistindo em qualquer lugar quiser acompanhar também. Verso 31. E os discípulos responderam ao Senhor: está vendo que a multidão faz o quê? Aperta. Ainda perguntas: quem me tocou? O que os discípulos falaram? Senhor, tem um monte de gente tocando no Senhor. Tem um monte de gente apertando o Senhor. O Senhor está perguntando quem tocou o Senhor? Mas é porque ela tocou de uma maneira, o que, irmãos? Diferente. Ela não foi lá por curiosidade, só para saber quem era. Deixa eu conhecer esse Jesus aí. Deixa eu tirar uma foto, ai que emoção. Não, ela quis saber quem era. Ela quis ser curada, melhor dizendo. Mas a nossa mensagem está aqui no 31. Você viu o que os discípulos dizem? A multidão faz o quê? Te
te aperta. Tem uma tradução que diz, a multidão te sufoca. Ou seja, irmãos, qual é a lição que nós tiramos para a nossa vida? A multidão, ela pressiona. Sempre vai haver uma multidão te pressionando, te apertando, para que você não faça a vontade de quem? De Deus. E muitas das vezes, o diabo ele vai trazer até coisas de lá do passado, que nem está fazendo com esse rapaz. Eu atendi esse rapaz, o diabo está trazendo coisa de lá do passado, do que ele foi, para tentar tirar ele da fé. Ou seja, está pressionando ele o quê, irmãos? A desistir. É por isso que nós temos que ficar firme, irmão. Não podemos deixar a multidão vencer. Não podemos deixar a multidão nos pressionar, nos sufocar. Nós temos que fazer o quê? Enfrentar a multidão. Amém? Para você ter uma ideia, olha o que a Bíblia diz lá no livro de Marcos. Marcos capítulo 10, verso 48. Você está em Marcos ainda? Vai lá para o capítulo 10. Fala do famoso cego da Bíblia. Conhece o Bartimeu? Quem não conhece, né? Ele já virou figurinha carimbada. Mas eu me identifico muito com o Bartimeu. Vejo nele uma pessoa esforçada. E olha que eu estou falando de alguém que era de que maneira, povo santo? Alguém que era cego. Alguém que tinha todos os motivos para inventar desculpa. Como tem muita gente hoje que inventa, né? Não, porque eu não vou na igreja hoje, porque é isso, é isso, é isso, é isso. Não, eu não faço isso porque Deus entende. Eu não faço isso porque é isso, isso e isso. Aí é um tal de falar que Deus entende, né? Que Deus entende, que Deus sabe. Deus entende que a pessoa está inventando desculpa. Porque é o que eu sempre falo, quando a gente quer, a gente dá o quê? Dá um jeito. Agora, quando a gente não quer, irmãos, a gente inventa desculpa. Eu lembro uma vez, quando eu era moleque, ei, Amilcar, eu quis fazer pirraça para minha mãe. Escuta essa. Eu era moleque, garoto. A minha mãe falou assim, não é para você pegar a bicicleta e ir para a casa de fulano de tal. Eu vou tirar a bicicleta de você. No caso, a bicicleta não era minha, era dela, né? Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou a pé. A senhora quer tirar a bicicleta de mim? Eu vou a pé. E fui mesmo. Fui de casa até lá no shopping a pé. Pergunta se eu voltei depois. Eu voltei de ônibus, né? Eu dei um jeito de arrumar dinheiro para vir de ônibus. Mas o que eu quero que você entenda, irmão? Quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente dá o quê? A gente dá um jeito. Adolescente, na época eu era moleque. Eu gostava de uma menina do outro lado da cidade. Aí a minha mãe falou assim, você não vai. Eu falei, pois eu vou. A senhora não quer deixar eu ir com a bicicleta? Eu vou a pé. E fui mesmo. E fui a pé mesmo. Aí quem disse que eu voltei a pé? Aí a mulher, a pessoa que eu fui lá, né, ficou com dó, né? Com dó não, com misericórdia, me arrumou dinheiro para voltar de ônibus. Mas o que eu quero que você entenda, irmão? É o tal negócio. Quando a gente tem algo para fazer, a gente dá um jeito de fazer. Não é?
Acho que é o rapaz do ar-condicionado, auxiliadora, lá fora. Lá. O portão está aberto. Tá? Ou seja, a pessoa quando quer, ela dá um jeito. Ou seja, se você falar assim, vou depositar não sei quantos milhões na sua conta, mas você vai ter que ir lá no shopping, lá do outro lado da cidade, buscar o dinheiro. Você acha que a pessoa não dá um jeito? Dá. A pessoa dá. Ou seja, quem não quer inventa desculpa. Agora quem quer, vai dar um jeito. Vai dar um jeito. E o Bartimeu, eu estou falando de uma pessoa que era o quê? Uma pessoa que era cega. Não enxergava nada. Mas uma pessoa que era cega. Mas ele não era surdo e nem mudo. Vocês estão entendendo? E ele começou o quê? A clamar, a gritar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tal. Só que aí, o que aconteceu? No versículo 48. A multidão se levantou contra ele. Pediu para que ele fizesse o quê? Para que ele se calasse. Fica quieto, a multidão ele não vai ouvir você. Ele ficou quieto? Não. Ao 48, diz assim, e muitos o repreendiam, né? Repreendiam para que ficasse, muitos o repreendia para que se calasse, mas ele gritava cada vez, né? Mais, ou seja, cada vez mais, filho de Davi, tem compaixão de quem? De mim. Ou seja, irmãos, o que ele fez? Ele não se intimidou. A multidão virou para ele e falou assim, ei, fica quieto, você acha que Jesus vai te ouvir? Você está perdendo seu tempo. O que ele fez? Ele ignorou a multidão. A gente tem que fazer assim, irmãos. Sempre vai haver uma multidão querendo calar você, querendo atrapalhar você, querendo fazer você parar. Mas é aí que você tem que perseverar mais ainda. Está entendendo, sim ou não? Esse é o problema de muita gente. Quando vem a oposição do diabo, em vez da pessoa ela se fortalecer, ela ficar firme, não. Ela se intimida. Ela deixa aquilo desanimar ela deixa aquilo parar ela. Aí que é para ser o quê? Ou ao contrário. Aí que é para ela fazer o quê? Fica firme. Aí que é para ela perseverar. E às vezes o que falta na vida de muitas pessoas é exatamente isso. Perseverança. O Bartimeu, a multidão falou, fica quieto, ele não vai ouvir você não. Ah, irmão, aí que ele fez pirraça, aí que ele gritou mais alto. E resolveu? Resolveu. Ao versículo 49. E Jesus parou e disse, chama o cego. E chamaram então o cego, dizendo-lhe, coragem, levanta-se, porque ele está o quê? Chamando você. Você percebeu uma coisa? Jesus não foi até ele. Jesus mandou que o chamasse. Jesus mandou que o buscasse. E olha que eu estou falando de alguém que era o quê? Que era cego. Eu estou falando de alguém que era cego. Jesus não foi lá, pode deixar que eu vou lá, eu pego na mão dele e trago ele aqui. Não. Jesus falou assim, chama ele. Fala para ele vir aqui. Ou seja, irmãos, voltando aqui, quem quer, dá o quê? Dá um jeito.
O Bartimeu era cego, mas ele não era surdo e nem mudo. E também não era paralítico. Ele deu um jeito. Amém? Ele enfrentou o que, irmãos? A multidão. Olha o versículo 50. Olha lá. Olha lá. Atirando, pois, a capa para o lado, o cego levantou-se e deu um salto e foi até onde estava quem? Jesus. Agora não pergunta para mim como que ele foi, porque eu não sei. Mas ele deu um jeito. Ele era cego, mas ele não era paralítico e não era mudo. Ele deu um jeito, irmão. E hoje tem gente que enxerga normal, que anda normal, que fala normal e fica inventando desculpa. Deixa a multidão parar. Deixa a oposição do diabo desanimar ela. Ela tem que enfrentar. Amém? Jesus não facilitou as coisas para o Bartimeu porque ele era cego, não. Jesus não deu fila preferencial, não. Deixa ele passar aí, ele é deficiente. Deixa ele passar na frente. Não era no Brasil, né? Deixa ele passar na frente aí, ele é deficiente. Oh, peraí, abre caminho. Não, não. Jesus falou assim, chama ele lá. Ele se levantou, largou a capa e ó, foi. E eu falei de manhã e vou repetir agora. Sabe por que o Bartimeu largou a capa? Porque ele tinha certeza que ia ser curado. Sabe por quê? Porque a capa era o quê? Uma muleta. Era como se fosse uma muleta hoje. Mas ele jogou a capa por quê, irmãs? Povo santo, você que me assiste. Porque ele tinha certeza que ele ia ser o quê? Curado. O problema hoje de muita gente é isso. Ela tem sempre um segundo plano. Às vezes tem pessoas que não dependem da fé. Por exemplo, vou te dar um exemplo. É que nem aquela pessoa que me procura assim, ministro, eu estou sentindo uma forte dor nas costas. Eu quero que o senhor faça uma oração para mim, mas depois eu vou tomar um remédio, tá, ministro? Irmão, então vai tomar o remédio. Não estou dizendo que a pessoa é errado tomar remédio, não, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. O que eu estou querendo dizer é que quando você depende da fé, é da fé que você depende. Ó Deus, eu tô sentindo uma dor forte nas costas. Eu vou receber a oração do homem de Deus, vou ser curado. Acabou. Agora, se a pessoa quiser tomar o remédio e não quiser a oração, é com ela, irmãos. Cada pessoa tem o seu jeito. Mas a pessoa ou ela confia numa coisa ou confia em quem? Em outra. E confia em outra. A gente respeita isso. Agora tem pessoas que procuram a gente pedindo oração. Ministro, ó, eu quero que o senhor faça uma oração aqui que eu estou sentindo uma dor forte nas costas. Aí tá, a gente ora. Mas aí ela já está com o remédio dentro da bolsa. Eu vou tomar, ministro, como se diz, se a oração não resolver, eu tomo o remédio. Ah, irmão, então toma o remédio. Porque a pessoa não está crendo. Ela está colocando o segundo plano. Agora o Bartimeu não. O Bartimeu, quando ele lançou a capa para o lado, por que ele deixou lá a capa? Porque ele tinha certeza que ele não ia precisar mais daquela capa. Ele ia sair dali o que? Curado. Então a gente tem que ser assim, irmãos. Mas enfrentar o quê? A multidão. Não dá ouvidos. Amém? Zaqueu fez a mesma coisa. Vamos lá para a gente encerrar. Lucas 19, verso 3. Será que a bateria vai aguentar? Lucas 19, verso 3. Tomara que aguente, né? Estou acabando já. Lucas 19, verso 3. Esquenta não. Lucas 19, 3. Bom, vocês já deveriam se acostumar já, porque esse telhado que sobe de gente em cima,
Eu falo, irmão, deixa para lá. Essa igreja vai ficar boa mesmo quando um trator vier derrubar e construir de novo. Aí ela vai ficar boa. Aí as coisas vão ficar 100%, né? E tá gravando o que eu estou falando, né? Tudo bem. Esquenta a cabeça, não. Mas é verdade, né? Então vocês têm que acostumar. Sempre vai estar subindo e descendo gente daí de cima. Mas uma hora dá certo, não dá? Uma hora vai dar certo. Permitindo Deus. Vamos lá. Lucas 19, 3. Zaqueu também era um, que ele tinha um propósito dentro de si de ver quem? Jesus. Mas existiu o que, irmãos? Uma oposição. Eu repito, sempre vai ter uma oposição do diabo. Sempre vai ter a multidão para tentar o quê? Te atrapalhar. Mas é você que tem que ficar firme. Eu penso para você, já pensou se o Zaqueu sentasse num banco e falasse assim: vou esperar a multidão passar, depois eu converso com Jesus. Será que ele ia conseguir? Não ia. Porque Jesus era um homem ocupado, irmãos. A agenda de Jesus era cheia. Jesus, ele sempre andava acompanhado com uma multidão. Para você ter uma ideia, para Jesus orar, ele tinha que fazer o quê? De madrugada. De dia não tinha como ele orar. A própria família de Jesus, para falar com ele, tinha que pedir o quê? Oportunidade. Então a agenda de Jesus era cheia, irmãos. Então se o Bartimeu deixasse passar, Bartimeu não, se o Zaqueu deixasse passar a oportunidade, ele nunca ia realizar o seu sonho. Então a gente tem que aprender a enfrentar. O tempo é hoje, irmãos. Já dizia uma música que não é evangélica. Tem uma música que ela não é evangélica, mas ela fala assim, ó: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. O tempo é hoje, irmãos. E a pessoa está deixando a oportunidade passar. Se ela não aprender a enfrentar a multidão, a oposição do diabo, ela nunca vai chegar onde ela quer. Olha lá, verso 43. 43 não, perdão. Verso 3. Lucas 19, 3. E procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da... Olha a multidão de novo aqui. Por causa da multidão. Por ser de pequena o quê? Estatura. Ou seja, sempre vai ter a multidão tentando te diminuir, tentando te intimidar, tentando fazer você se sentir pequeno. É aí que você tem que fazer o quê? O ao contrário. Porque o resto da história a gente conhece, não conhece? O que o Zaqueu fez? Subiu aonde? Numa figueira. Ele ficou mais alto do que o quê? A multidão. E pode ver que para quem que Jesus parou ali? Foi para o Zaqueu. Jesus virou para o Zaqueu e falou o quê? Desce depressa, porque hoje me convém ficar onde? Na tua casa. Você percebeu? Tinha uma multidão seguindo Jesus, mas o único que Jesus parou e falou, desce aí, foi para quem? O Zaqueu. Porque ele se esforçou, ele enfrentou, ele encarou, não se intimidou, não deixou ser diminuído pela multidão. É o que a gente não pode deixar. Amém? Vocês entenderam? Então, não dê ouvidos à multidão. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus em nome de Jesus. Amém? Cortou aí, servo de Deus?